Bom dia a todos. Essa é uma videoaula do curso de Estado, Direito e Cidadania em Perspectiva Comparada, ou melhor, da disciplina. E o que a gente vai fazer aqui é uma apresentação do curso, né, da disciplina, melhor dizendo. O curso é Tecnólogo em Segurança Pública. E eu vou falar algo para ajudar vocês no sentido de o que a gente discute, o que cai na prova, essas coisas. Vocês podem ver que tem já um trabalho ali para ser feito, que é algo bastante interessante, assim, participativo, né, porque diz respeito a uma proposta de observar algo envolvendo patrimônio, coisa pública, como um problema de fato de segurança pública, né? Então, eu até coloquei no texto que a origem, por exemplo, da Intendência Geral de Polícia no Rio de Janeiro, em 1808, ela começa por um problema de iluminação pública. As ruas do Rio de Janeiro não eram iluminadas. Então essas questões assim elementares, elas ocupam um espaço enorme dentro do cotidiano da segurança pública. E isso faz com que uma inação, né, uma falta de preocupação quanto a esse tema acaba inflando o trabalho ostensivo que deveria ser mais cirúrgico de alguma maneira. Claro que num cotidiano quase que de análogo a uma guerra, até são conflitos muito tensos no Rio de Janeiro, a gente realmente tem situações de ostensividade cotidiana. Mas ainda assim, se a gente for olhar assim, dados, né, de chamado policial, rádio patrulha e tudo mais, boa parte das atenções elas envolvem briga de vizinho, uma rua não iluminada que gera uma criminalidade frequente e tudo mais. Então, a ideia é a gente observar assim, a importância de ter um cuidado com o patrimônio público, com a sanidade pública, com até a beleza mesmo, às vezes um fator estético que foi perdido, né, ao longo do tempo. Isso envolve até a própria teoria das janelas quebradas, né, em que a limpeza, a recuperação, a boa circulação de uma área, ela repercute na valorização daquela região, e isso impacta na criminalidade, né, na redução de danos coletivos. Então o trabalho, na verdade, é um trabalho até prático, né, de observar algum problema próximo da casa, onde trabalha, alguma coisa assim, e como isso relaciona-se à cidadania, a direitos, porque um patrimônio público depredado é um direito coletivo que está sendo atacado, e ao mesmo tempo há um dever, né, de todos nós de proteger e de abraçar esses ambientes. Então por que a gente também, é uma coisa a se pensar, por que o Brasil tem tanto patrimônio público pichado? Isso é uma coisa assim tão recorrente e danosa a todos nós, né? Enfim, então essa é uma parte já da disciplina, e então a gente procura trabalhar envolver, né, questões assim, teóricas de fundo histórico político, com temas práticos, cotidianos, e que contribua para a gente compreender os conceitos, né, de cidadania, direitos, formação do Estado, enfim, deveres e tudo mais. A gente costuma abrir alguns fóruns. Esses fóruns não são obrigatórios, e o objetivo é um aprendizado, né, um ajuda o outro, e eu tento observar esses fóruns, contribuir, corrigir algumas questões e tudo mais. Mas a importância é a participação de todos ali, né, para que a gente possa atuar, desenvolver o conhecimento e tudo mais. Eu peço que o Flávio de Oliveira ele tire o áudio, porque está vindo o áudio aqui, entendeu? Flávio de Oliveira, por favor, obrigado. Então o objetivo é a gente, né, nesses fóruns, desenvolver uma capacidade argumentativa e
tudo mais. E um primeiro que já está aberto é sobre a questão da formação do Estado, a noção de poder, como o Estado moderno pressupõe um engrandecimento do poder, né? Uma hipertrofia. Então a política moderna ela vai ocupando quase todos os espaços da vida. Essa é uma discussão que é feita, e a gente lança uma questão que também vai envolver uma questão de prova, que é o seguinte: como é que a gente percebe fissuras nessa ideia formada, né, a partir do Estado moderno, de monopólio da segurança legítima? Porque essa é a ideia do conceito weberiano de Estado, de Max Weber, é que o Estado é aquele que detém o monopólio da violência legítima. Ao mesmo tempo, a gente vê cotidianamente uma série de fissuras em relação a isso. Sempre vimos. Claro que há fissuras menores, como um cotidiano. A gente pode ir na Suíça, tem alguma criminalidade, tem presos, tem roubo e tudo mais. Mas é algo, até de certa maneira, controlável. Não deixa de ser uma fissura, porque há tentativas de superar esse monopólio, né, da segurança pública por parte do Estado. Alguém que se alça, né, a fazer algo contrário a esse paradigma. E há situações mais graves também, situações de completa desmantelamento da consciência desse monopólio. De fato, a gente está muito perto dessa situação, como no caso do Rio de Janeiro, em que parte significativa das periferias, favelas e tudo mais são ocupadas pelo crime organizado, seja tráfico, milícia. Isso é uma grande fissura, né? Então, como é que a gente percebe, por exemplo, certos eventos em que isso é recorrente, a gente sabe, de que viaturas policiais estão paradas e no entorno uma disputa entre traficantes ou entre milicianos, e às vezes muito próximos, né, de batalhões e até de forças armadas e tudo mais. Isso é uma clara fissura, né, desse monopólio. Então a gente pode descrever uma série de exemplos e discuti-los, né? Essa é uma ideia. Também tem uma outra questão que eu acabei trazendo, vai estar na segunda aula, sobre um tema de direito administrativo, diz respeito à discricionariedade policial. Bom, esse é um tema um tanto complexo. Eu deixei um artigo, que é um artigo que ele tem alguns elementos desse livro aqui, né? Discricionariedade policial, organizado pelo professor André Sadi, e é um jurista, professor da Federal Fluminense. Ele desenvolve um conceito que é o seguinte: ele desenvolve uma diferença entre discricionariedade policial e apreciatividade do agente público. A discricionariedade é algo que envolve uma ação do agente público dentro dos limites de uma interpretação jurídica. E a discricionariedade, ela envolve uma ação que tem efeitos jurídicos, certo? Então, normalmente, por exemplo, dentro de uma atividade policial, vários ramos administrativos, você lança uma portaria, por exemplo, um boletim interno, isso são atos discricionários, porque aquele agente, né, ele tem um espaço de ação dentro das interpretações permitidas pela lei, né? Ele fez uma diferença que é muito pertinente, nos ajuda a pensar, da discricionariedade para a apreciatividade. E a apreciatividade, ela não necessariamente gera um efeito jurídico, embora tenha um efeito administrativo. Isso significa que, por exemplo, uma blitz policial, uma atuação policial, ela é uma apreciação do momento a partir de uma legislação já pronta, não vai incutir numa interpretação legal sobre o problema. Bom, isso tudo está no plano da teoria, claro. Então a discussão é mais ou menos para, inicialmente, num plano conceitual, entender essa diferença traçada dentro do direito administrativo. Mas isso gera uma discussão muito importante. Bom, isso já é um tema de prova, quando tiver a prova escrita, mas isso gera uma discussão que está no fórum, que a gente vai discutir, que repercute em outras questões, né, em algo mais interessante. Além de a gente poder diferenciar quando é algo que envolve mais uma noção de discricionariedade pura,
ou algo que envolve uma apreciatividade, a gente pode pensar por que o cotidiano de um policial no Brasil ele é tão marcado por uma série de códigos e demandas e pressões, na verdade, judiciais, quando ele tem que fazer uma atividade administrativa. Porque a ideia de policiar, ela envolve completamente algo no ramo administrativo, no ramo no sentido de estabelecer ordem, controle, dentro de princípios de legalidade, mas que possam ser bem conduzidos, né? Nós falávamos sobre a questão de apreciatividade, discricionariedade policial, e a discussão do fórum é exatamente como que no Brasil o policial ele é marcado por uma série de códigos, de normas, de pressões, né, que levam a consequências jurídicas, mesmo quando seria meras atuações envolvendo uma apreciatividade administrativa. Porque de fato, né, a ideia de policiar algo é algo que envolve uma ação administrativa do Estado, de organização da vida em comum, sobretudo. Por isso que, assim, algo elementar que as pessoas pedem, que o público, né, o contribuinte pede em relação à segurança pública é ordem, segurança, condições de ir e vir, as coisas mais básicas, mais rés do chão que a gente possa imaginar. Então, de fato, isso é um tema, assim, não é apenas uma questão técnica de direito administrativo, ela envolve algo muito prático, assim, porque que, ao mesmo tempo, também é uma série de situações em que o policial ele é colocado a atuar sob um comando em que às vezes ele não conhece também, porque não é clara a ordem, ela não está estabelecida em um boletim ou em uma normativa, algo assim. Então a gente pode trabalhar com algum desses casos aí e classificá-los, né? Além de classificá-los entre discricionariedade e apreciatividade, o que ele deveria ser, por que a gente limita tanto a capacidade do policial e de modo geral do agente público em apreciar certas situações sem que você precisa entrar num dilema jurídico, ou seja, sem que o policial precise, por exemplo, ficar entre a cruz e a espada, entre prevaricar ou aplicar em demasia uma ação, né? Todo esse dilema aí, como é que um sujeito portando a arma numa favela, como é que se atua? Pode ou não pode atuar? Todos esses elementos da discussão pública. Eu vou dar um exemplo dessa questão da apreciatividade, embora seja um exemplo estrangeiro, né? Que é um exemplo dado por esse próprio autor, o professor André Sadi, que certa vez ele estava andando andando de bicicleta quando estava numa formação na Inglaterra, e lá eles são muito ciosos do cuidado com relação aos instrumentos que fazem parte da segurança desse veículo, né? E o fato é que acabou que a luz não estava funcionando direito e ele é parado por um policial, por um guarda, e esse guarda diz: olha, você pode ser multado e tudo mais. Ele fala: estou envergonhado, sou brasileiro, não queria que isso acontecesse e tal, estou aqui estudando e vou resolver isso logo. Bom, na apreciatividade policial daquele agente, ele podia de pronto multar. Ele poderia de pronto multar, mas ele deu uma deliberação, ele acabou dando uma liberdade para que no dia seguinte ele voltasse e apresentasse a lâmpada, né, digamos, a luz lá reparada. Um exemplo, né, de discricionariedade, de apreciatividade. E a ideia é que a gente possa trabalhar isso melhor no fórum e discutir. Eu vou estar aberto ali, a gente pode explicar melhor. Recomendo bastante a leitura do artigo. Claro, se puder comprar, né, se tiver ocasião, esse livro é interessante, né, que eu já mencionei, Discricionariedade Policial. E ele pode nos ajudar em tirar algumas dúvidas. Mas o artigo ele já contempla
a questão básica, né, da explicação sobre a diferença entre discricionariedade e apreciatividade. E para nós, o nosso interesse é discutir também as implicações que vão além do direito administrativo. Bom, então a dinâmica do curso, na verdade, é essa. Vocês têm discussões, a gente tem trabalhos ali, vídeos e tudo mais. Alguns exemplos de textos, coisas que eu acabo indicando. Uma parte que envolve uma atividade à distância, que é essa atividade que eu já deixei ali sobre o patrimônio, é a única. Então é só vocês fazerem isso, modo claro, sucinto, trazendo alguma imagem e consigam estabelecer um trabalho, quem sabe até uma ideia de projeto assim, de política pública, né? Um esboço pequeno e uma prova escrita. Isso para cada metade do curso. Então é AD1, atividade à distância 1, e atividade presencial 1. Então a prova à distância, vocês vão responder, no caso da nossa disciplina, são duas questões, valendo 5 pontos cada uma. Então eu já praticamente dei essas questões aí quando eu falei que vai cair uma questão de apreciatividade e discricionariedade e outra sobre essa questão das fissuras, né, do monopólio da violência legítima. Eu lembro também, mais uma vez, quem está aqui na aula virtual, quem tiver dúvida pode escrever aqui, a gente vai tentar responder na hora. Bom, e aí depois, só vou responder então, a Rogéria escreveu: tem uma dúvida quanto a AD1. A proposta do trabalho seria a seleção de um patrimônio público que se encontra degradado ou mal cuidado para elaborar um projeto de melhoria, correto? Essa melhoria deve ser uma ação do Estado, da sociedade como um todo. Exatamente isso. E aí você delibera como isso possa agir. Pode ser por exemplo, você criar um instrumento de denúncia que precisa funcionar melhor do que a inação, em muitos casos, do Ministério Público. Ou uma ação conjunta, Estado e sociedade. Como é que você pode criar um sistema, sei lá, de licitação para que consiga congregar ONGs específicas e controladas para que possam ter o cuidado que o Estado não consegue ter sobre esses patrimônios. Eu só estou jogando, não tem nada pronto, são ideias, né? As ideias viram de vocês e aí é uma questão de criatividade, isso que é interessante, que nos faz pensar. E exatamente, pode ser uma sugestão para aquele problema. Seria interessante pegar isso mesmo. Até porque isso, muitas vezes a gente lida com esse cotidiano, a gente circula, né, em torno desses problemas e às vezes fica, por que algo não é feito, né, em relação a isso? Enfim, talvez até a questão de uma mudança legal, né, no sentido de tornar essas punições mais duras para esses casos, né, de depredação, pichação e tudo mais, são ideias que a gente pode circular e são importantes nesse trabalho, serão consideradas. Bom, então, como eu estava falando, vocês têm essa parte de trabalho à distância e um trabalho, né, uma prova presencial para cada disciplina. Na parte 2 do curso, na parte da aula 8ª, entramos na segunda metade e é a mesma coisa. Então, atividade, né, à distância, aí devo alterar em alguma coisa, fazer uma múltipla escolha, algo mais rápido. E aí provavelmente o tema vai ser essa questão de diferença de milícia, máfia, facção, organização criminosa. Até estou pensando em trabalhar alguma coisa com um clássico, né, do cinema, Poderoso Chefão, toda essa questão que envolve o elemento da vendetta, da vingança, e como isso quem assistiu o Poderoso Chefão, você percebe que tem uma tensão ali, porque há um certo desejo de legalização dos negócios, né? Ao mesmo tempo é uma zona ali que você trabalha no plano da dentro-fora, que é a questão da lavagem do dinheiro também. Todas essas organizações, elas trabalham dentro disso. Então, tanto que é importante, na verdade, o que é mais interessante dentro da presença de organização criminosa dentro desse mundo moderno, é que ele trabalha não numa pretensão propriamente de
acabar com o Estado, porque se utiliza inclusive do Estado porque você precisa ter essa relação dentro e fora, né? Mas enfim, vai ser interessante essa parte. Então a gente vai trabalhar com essas diferenças, né? Milícia, facção, organização criminosa. Essa é a ideia, por exemplo, pelo menos dessa atividade. Pode ser que surjam outras, enfim, mas isso que eu tinha pensado, né? E aí também na parte da prova, lá na segunda parte, vai ser lá no final, né? Lá pra frente, daqui a alguns meses, a gente vai trabalhar algo que envolva mais diretamente Brasil. E aí a gente vai trabalhar com a ideia do caráter dos nossos conflitos. Então fazer várias comparações aí, por exemplo, qual o significado da Guerra de Canudos para a história brasileira, qual é o significado da Guerra do Paraguai, qual é o significado do Contestado, qual é o significado da Guerrilha do Araguaia, qual é o significado do conflito urbano que nós temos hoje, que é uma espécie tem números de guerra, qual é o significado disso tudo para nosso cotidiano de cidadania, de direitos, de deveres e tudo mais. Enfim, isso é importante para a gente, né, ter uma autocompreensão da vida social brasileira e tudo mais. Então a gente vai também abrir um fórum sobre isso e as discussões serão importantes. Ao longo dessas aulas eu vou tentar trazer também uma discussão sobre o problema do Rio de Janeiro como problema de segurança nacional, que é um tema importante também para a gente abordar, que envolve até uma certa, digamos assim, militância que eu faço, que é a colocação do problema do Rio de Janeiro como um problema de caráter político e que essa estrutura política precisa ser resolvida, a ponto de nós pensarmos numa reestruturação federativa, na cisão, né, desse estado, do estado fluminense e do estado carioca, que são dois estados que nunca deveriam ter sido unidos, que um não tem nada a ver com o outro, e a criação de uma segunda capital. Essa é uma ideia de fundo, né? Mas minimamente a gente tem que pensar numa federalização da segurança pública do Rio de Janeiro, que é um problema já de soberania, de segurança nacional e tudo mais. Então, provavelmente a gente vai trabalhar ao longo do tempo também com essa questão. Bom, isso tudo são temas assim que transitam dentro dos conceitos que a gente aprende, né, nesse curso, que é um curso bastante heterogêneo e amplo, né? Estado de Direito, Cidadania e Perspectiva Comparada. Bom, tem umas questões aqui. O Daniel, a foto inserida interfere diretamente na nota, a foto inserida no trabalho? Não, a foto é um contexto, na verdade, não que ela contextualiza, né, essa D1, ela ajuda a entender, mas agora você pode mencionar, né, o lugar e tudo mais, enfim, a foto é um anexo, na verdade, não é o principal.